mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Tudo começou em uma tarde aparentemente comum em Brasília. Michele Bolsonaro, discreta como de costume, entrou em uma pequena loja de artigos de decoração localizada em um bairro nobre. Vestindo uma roupa simples e usando uma máscara, ela parecia apenas mais uma cliente, pronta para escolher alguns itens para sua casa. A loja, conhecida por sua variedade de peças artesanais e ambiente acolhedor, era administrada por uma equipe jovem, e o clima geralmente era tranquilo e convidativo. Naquele dia, no entanto, o destino reservava algo diferente. Atrás do balcão estava Júlia, uma balconista de 28 anos, que tinha opiniões políticas fortes e não escondia isso nem mesmo em seu local de trabalho. Ela era conhecida por ser atenciosa com os clientes habituais, mas também tinha um temperamento difícil e não era fã de figuras públicas associadas a posicionamentos que iam contra suas convicções. Michele caminhava pelos corredores da loja, examinando peças e escolhendo com cuidado. Sua presença discreta não chamou atenção imediatamente, mas a calmaria foi interrompida quando uma colega de Júlia a reconheceu. "É a Michele Bolsonaro?", sussurrou a colega surpresa, enquanto observava a ex-primeira-dama com curiosidade. Júlia imediatamente franziu o senho ao ouvir o nome. O clima começou a mudar quando Michele se aproximou do balcão com alguns itens em mãos. Júlia a atendeu sem esboçar um sorriso, em silêncio, enquanto digitava os preços no sistema. A tensão aumentou quando a balconista, de forma inesperada, decidiu confrontá-la. "Você sabe o que pessoas como você representam?", começou Júlia com um tom de voz firme, sem se preocupar com os outros clientes presentes. Michele, surpresa, manteve a calma e tentou responder de maneira educada. "Eu só vim comprar algumas coisas, não estou aqui para discutir", mas as palavras de Júlia vieram como uma enxurrada. Ela começou a despejar críticas políticas, aumentando o tom a cada frase, enquanto outros clientes olhavam, chocados. A cena tomou proporções maiores quando Júlia, visivelmente alterada, declarou que Michele não era bem-vinda ali. "Gente como você não deveria nem pisar neste lugar." A ex-primeira-dama tentou apaziguar a situação, mas foi interrompida por Júlia, que exigiu que ela saísse da loja imediatamente. Michele hesitou, claramente desconfortável, mas decidiu não reagir à altura. "Eu vou sair, mas espero que você encontre paz", disse ela, deixando os itens sobre o balcão e se dirigindo à saída. O silêncio tomou conta do ambiente, interrompido apenas por murmúrios de outros clientes. Neste momento, um homem alto e de terno entrou na loja. Era o gerente, Sr. Fernando, que havia sido chamado às pressas por uma das funcionárias para lidar com a situação. Ele chegou a tempo de ver Michele saindo e notou a expressão perplexa dos clientes. Algo estava claramente errado, e ele precisaria intervir. Assim que entrou na loja, o gerente Fernando percebeu a tensão no ar. Os clientes murmuravam entre si, alguns visivelmente desconfortáveis com o que tinham acabado de testemunhar. Júlia, por sua vez, ainda estava atrás do balcão, mas agora parecia mais nervosa, percebendo a gravidade do que havia feito. Ela tentava disfarçar a situação, reorganizando itens no balcão, mas o olhar firme de Fernando deixou claro que ele sabia que algo grave havia acontecido. "Boa tarde", começou Fernando, em um tom controlado mas incisivo. "Recebi uma ligação urgente dizendo que algo aconteceu aqui. Alguém pode me explicar o que está havendo?" Ele olhou ao redor, observando os rostos dos clientes e da equipe. Ninguém respondeu de imediato, mas o clima pesado era palpável. Uma cliente visivelmente indignada tomou a iniciativa de explicar. A senhora que acabou de sair foi humilhada pela atendente. Ela só queria comprar algumas coisas, mas foi tratada de forma absurda porque é Michele Bolsonaro. Os murmúrios aumentaram, e Fernando ficou momentaneamente atônito. Ele sabia que situações como essa poderiam ser devastadoras para a imagem da loja. Fernando respirou fundo e virou-se para Júlia. "Você pode me explicar o que aconteceu?" Ele fez a pergunta com calma, mas seu olhar transmitia seriedade. Júlia, que normalmente era destemida, hesitou. Sua postura defensiva começou a vacilar diante da autoridade de seu chefe. "Ela é uma pessoa pública", Fernando, começou Júlia, tentando justificar suas ações. "Alguém que representa tudo que eu desprezo. Eu não podia simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Não queria que ela estivesse aqui." O gerente interrompeu, agora com o tom mais firme. "Júlia, sua função aqui não é julgar quem entra na loja, muito menos expulsar alguém por motivos pessoais. Você agiu de forma completamente inadequada, independentemente de quem fosse a cliente. Não é assim que tratamos as pessoas."
Os clientes assistiam à cena em silêncio, enquanto Júlia, sem ter como argumentar, desviava o olhar. Ela murmurou algo sobre estar defendendo seus ideais, mas Fernando foi categórico. Defender seus ideais é algo que você faz fora daqui. Neste espaço, nosso trabalho é atender bem qualquer pessoa, sem distinção. Você violou isso hoje, e o impacto pode ser muito maior do que imagina. Nesse momento, Fernando percebeu que precisava agir rápido para evitar que a situação fugisse ainda mais do controle. Ele virou-se para os clientes que ainda estavam presentes e disse: "Peço desculpas em nome da loja por qualquer desconforto que vocês tenham presenciado. Isso não reflete nossos valores, e vamos tomar as providências necessárias." Ele sabia, no entanto, que apenas lidar com a situação internamente não seria suficiente. Michele Bolsonaro havia saído visivelmente abalada, e a repercussão de algo assim poderia ir muito além das paredes da loja. Fernando decidiu que precisava ir atrás dela para se desculpar pessoalmente. Antes de sair, Fernando deu uma última ordem para Júlia: "Vou resolver isso agora, mas quando eu voltar, precisamos conversar sobre as consequências do que aconteceu." Ele não esperou por uma resposta. Pegou seu casaco e saiu apressado, deixando a loja em um silêncio desconfortável. Lá fora, Michele não havia ido muito longe. Ela estava sentada em um banco próximo, com o olhar perdido. Fernando hesitou por um momento, sem saber como ela reagiria, mas decidiu que precisava tentar. Ele se aproximou devagar e chamou por ela. "Senhora Michele, por favor, me permita alguns minutos do seu tempo", disse ele, sua voz carregada de sinceridade. Michele olhou para ele, claramente ainda abalada, mas assentiu lentamente, permitindo que ele explicasse. Com passos cautelosos, Fernando se aproximou de Michele Bolsonaro, que permanecia sentada no banco próximo à loja. Sua expressão serena mascarava o desconforto evidente causado pela cena anterior. Ele sabia que aquela conversa exigia mais do que formalidade. Precisava de sinceridade e um gesto genuíno para corrigir o ocorrido. "Senhora Michele", começou Fernando, parando a uma distância respeitosa, "me chamo Fernando, sou o gerente da loja. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas pelo que aconteceu lá dentro. Essa não é, de forma alguma, a maneira como tratamos nossos clientes." Michele ergueu o olhar, analisando o homem à sua frente. Sua postura era conciliadora, mas carregava o peso de alguém que entendia a gravidade da situação. Com uma voz calma, ela respondeu: "Eu entendo que nem todos concordam com as minhas escolhas ou com o que represento, mas jamais imaginei ser tratada assim por apenas entrar em uma loja." Fernando assentiu, ciente do impacto daquelas palavras. A funcionária agiu por impulso, e isso não reflete os valores que defendemos aqui. "Estou aqui não apenas para pedir desculpas, mas para garantir que algo assim nunca mais aconteça. Não importa quem seja o cliente, todos merecem respeito." Michele respirou fundo, avaliando a sinceridade de Fernando. Ela parecia ponderar se aceitaria ou não o pedido de desculpas, mas havia algo no tom dele que a fez continuar ouvindo. "Eu não guardo rancor, senhor Fernando. Sei que a intolerância está em todos os lados, mas acredito que precisamos aprender com momentos como este. Talvez, ao invés de punição, essa funcionária precise de orientação." As palavras de Michele surpreenderam Fernando. Ele não esperava encontrar empatia em um momento como aquele, e isso tocou profundamente. "Senhora Michele, seu gesto de compreensão me mostra que ainda há espaço para diálogo e crescimento. Prometo que vou trabalhar para que esse tipo de atitude nunca mais aconteça." Enquanto conversavam, algumas pessoas começaram a se aproximar, reconhecendo Michele e percebendo a tensão no ar. Fernando sentiu a pressão de resolver a situação rapidamente, antes que se tornasse um evento ainda maior. "Por favor, permita-me compensá-la de alguma forma. Gostaríamos que voltasse à loja como nossa convidada, e eu mesmo farei questão de atendê-la." Michele, no entanto, recusou o convite com um sorriso tranquilo. "Não é necessário. O mais importante já foi feito. Você reconheceu o erro e está disposto a corrigir." Ela se levantou, agradecendo a Fernando pela abordagem respeitosa. Antes de sair, deixou uma mensagem que ecoaria na mente dele por muito tempo: "Respeito é algo que não custa nada, mas vale muito. Espero que todos na sua equipe aprendam isso." Fernando permaneceu parado por alguns instantes, absorvendo o que acabará de acontecer. Ele sentia uma mistura de alívio e responsabilidade. Voltando para a loja, encontrou Júlia e os outros funcionários aguardando, tensos, sem saber o que viria a seguir. Com uma expressão séria mas controlada, Fernando convocou a equipe para uma reunião imediata. Ele sabia que era o momento de estabelecer um marco, não apenas para resolver aquele incidente, mas para criar um ambiente que evitasse situações semelhantes no futuro.
De volta à loja, Fernando encarava os funcionários com uma expressão firme, mas ponderada. Júlia, a balconista, mantinha os olhos baixos, inquieta, enquanto os demais permaneciam em silêncio, atentos ao desenrolar da situação. A tensão era palpável, e todos sabiam que o gerente estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o rumo das coisas. Fernando começou sua fala com um tom calmo, mas sério. O que aconteceu aqui hoje foi muito grave. Nós somos uma loja que atende pessoas, e nosso compromisso deve ser com respeito e acolhimento, independentemente de quem entra por aquela porta. Não é apenas uma questão de profissionalismo, mas de humanidade. Ele fez uma pausa, observando as expressões ao seu redor. Alguns funcionários balançaram a cabeça em concordância, enquanto Júlia permanecia imóvel, parecendo refletir sobre o que tinha feito. Fernando, então, voltou seu olhar diretamente para ela. Júlia, eu entendo que todos temos nossas opiniões e valores, mas você cruzou uma linha que não deveria ser ultrapassada. Expulsar uma cliente, ainda mais de forma desrespeitosa, vai contra tudo que representamos aqui. Não importa quem ela seja, isso foi inaceitável. Júlia finalmente levantou os olhos, sua voz vacilante enquanto tentava se justificar. Eu não consegui me segurar. Quando percebi quem ela era, senti que precisava fazer algo. Não achei que fosse tão sério assim. Fernando balançou a cabeça, mostrando um misto de desapontamento e compreensão. Eu entendo que você tem as suas convicções, mas aqui não é o lugar para agir por impulso. O que você fez não só prejudicou a imagem da loja, mas também colocou em risco o emprego de todos nós. Imagine se isso fosse parar na mídia. As consequências poderiam ser devastadoras. A menção à mídia fez Júlia engolir em seco. Ela sabia que o incidente poderia ganhar proporções inimagináveis, e isso começava a pesar em sua consciência. Os outros funcionários, até então em silêncio, também pareciam mais apreensivos, compreendendo a gravidade da situação. Fernando continuou. Michele Bolsonaro, mesmo após tudo o que aconteceu, mostrou algo que todos nós deveríamos valorizar: compreensão. Ela me pediu para não puni-la, Júlia, mas sim para orientá-la. E é isso que eu vou fazer. O alívio de Júlia foi visível, mas Fernando não havia terminado. Entretanto, você precisa entender o impacto das suas ações. Vou pedir que você participe de um treinamento de atendimento ao cliente e faça uma carta de desculpas formal para a senhora Michele. Isso é o mínimo que podemos fazer para tentar reparar o erro. Júlia assentiu, claramente arrependida. Eu aceito, Fernando. Sei que errei e quero corrigir isso. Fernando então se voltou para toda a equipe. Espero que todos aprendam com este episódio. Nosso papel é servir com respeito e dignidade, independentemente de quem esteja do outro lado. Precisamos ser melhores juntos. A reunião terminou com um silêncio reflexivo, mas Fernando sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Ele precisava garantir que o incidente não fosse esquecido e que se tornasse um aprendizado para todos. Do lado de fora, no entanto, um cliente que presenciou o ocorrido tirava seu celular do bolso. Ele havia gravado parte da cena e parecia decidido a compartilhar sua versão dos fatos. Enquanto a loja retomava sua rotina, um cliente que havia presenciado toda a confusão já estava em sua casa, decidido a compartilhar o que tinha gravado. O vídeo capturava Júlia, a balconista, discutindo com Michele Bolsonaro, seguido pelo momento em que a ex-primeira-dama saía do estabelecimento visivelmente constrangida. No entanto, as imagens não incluíam a conversa entre Michele e o gerente Fernando. O título escolhido para a postagem era provocativo: Balconista humilha Michele Bolsonaro em loja. Veja o que aconteceu. Em questão de minutos, a publicação começou a ganhar tração nas redes sociais, sendo compartilhada em grupos, páginas de discussão política e até mesmo por influenciadores. De um lado, havia comentários exaltando a atitude de Júlia, chamando-a de corajosa por enfrentar uma figura pública tão polarizadora. Do outro, internautas indignados criticavam a postura da balconista, apontando o comportamento como intolerante e inaceitável. A divisão de opiniões gerou um debate inflamado, alimentado pela polarização política que já existia no país. Na manhã seguinte, Fernando foi acordado por uma enxurrada de notificações. Seu celular não parava de vibrar com mensagens e ligações de colegas, amigos e até jornalistas que queriam saber mais sobre o incidente. Ao abrir o vídeo e ler os comentários, Fernando percebeu que o caso havia saído do controle. O nome da loja estava em destaque, e muitas pessoas anunciavam boicotes, enquanto outras prometiam apoio à balconista. Na loja, Júlia também enfrentava as consequências de suas ações. Ela não havia imaginado que sua atitude repercutiria tão longe.
Quando chegou ao trabalho, encontrou uma pequena manifestação do lado de fora, algumas pessoas seguravam cartazes em apoio a ela, enquanto outras protestavam contra a loja, acusando-a de ser conivente com a intolerância. Fernando, tentando manter a calma, reuniu a equipe mais uma vez. A situação está muito maior do que imaginávamos. Precisamos agir rápido para esclarecer os fatos e proteger a reputação da loja. Júlia, isso inclui você. Júlia, visivelmente abalada, respondeu: eu não sabia que isso tomaria essa proporção. Estou arrependida, mas parece que agora nada que eu faça será suficiente. Fernando ponderou por um momento e disse: ainda há tempo de corrigirmos isso, mas será preciso coragem. Vou fazer um pronunciamento oficial pela loja, mas você precisará assumir sua parte nessa história. Não como uma punição, mas como uma forma de mostrar que aprendemos com nossos erros. Enquanto isso, a própria Michelle Bolsonaro havia sido informada sobre o vídeo. Embora acostumada com polêmicas, ela sabia que aquele incidente poderia ser usado para alimentar discursos que ela mesma tentava evitar. Em uma atitude surpreendente, Michelle gravou um vídeo curto e direto em suas redes sociais, pedindo calma aos seus apoiadores. Eu agradeço a preocupação de todos, mas não quero que esse incidente se transforme em mais uma briga. O gerente da loja já tomou providências, e estou certa de que o respeito e o diálogo prevalecerão. Vamos seguir em frente sem alimentar o ódio. No entanto, o pronunciamento de Michelle não foi suficiente para cessar a repercussão. O vídeo original continuava circulando, e os ânimos permaneciam acirrados. Fernando sabia que o próximo passo seria crucial para virar a maré da opinião pública e proteger tanto a loja quanto sua equipe. Enquanto a loja era inundada por mensagens e ligações de pessoas revoltadas ou curiosas, Fernando sentia o peso da responsabilidade em suas costas. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia significar o fim da reputação da loja e possivelmente até mesmo de sua equipe. Júlia, que agora evitava qualquer contato com os manifestantes do lado de fora, não conseguia esconder a tensão e a culpa que a consumiam. Fernando tomou uma decisão difícil, mas necessária. Convocou um time de assessoria de imprensa para ajudá-lo a lidar com a crise. A primeira orientação foi clara: precisamos contar o que realmente aconteceu, mas de maneira honesta e transparente. Não podemos nos esconder. Com a ajuda da equipe, Fernando decidiu gravar um vídeo oficial da loja, explicando os fatos do dia anterior. Ele começou a gravação em um tom sério e sincero. Olá a todos. Meu nome é Fernando, e sou o gerente da loja onde ocorreu um incidente envolvendo a senhora Michelle Bolsonaro. Estou aqui para esclarecer o que aconteceu e compartilhar nossa posição oficial. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas públicas à senhora Michelle e a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida com o ocorrido. Essa situação não reflete os valores da nossa equipe. Fernando prosseguiu, explicando o contexto. Temos funcionários com diferentes visões políticas, e isso é algo que respeitamos profundamente. No entanto, o que aconteceu foi um erro individual, fruto de uma atitude impulsiva que não deveria ter ocorrido. A colaboradora envolvida já reconheceu seu erro e está participando de ações corretivas para que episódios como esse jamais voltem a acontecer. O vídeo foi editado de forma profissional, intercalando trechos das palavras de Fernando com imagens da loja e da equipe trabalhando, mostrando o ambiente acolhedor que sempre cultivaram. Para finalizar, ele fez um apelo emocionante. Pedimos que todos, independentemente de suas opiniões sobre o caso, nos ajudem a superar esse momento com empatia e compreensão. Nossa loja sempre foi um espaço de união e respeito, e é assim que queremos continuar. Simultaneamente, Júlia decidiu gravar seu próprio depoimento. Era a primeira vez que ela se expunha desde o incidente. De olhos marejados, ela declarou: eu cometi um erro. Naquele momento, deixei minhas emoções falarem mais alto e agi de forma inadequada. Estou profundamente arrependida e gostaria de pedir desculpas à senhora Michelle Bolsonaro e a todos que se sentiram afetados pelo meu comportamento. Isso me ensinou uma lição valiosa sobre respeito e profissionalismo. Os vídeos foram postados simultaneamente nas redes sociais da loja e rapidamente se espalharam. Embora houvesse críticas, a sinceridade de Fernando e Júlia conquistou uma parte significativa do público. Comentários como "todos erramos, mas o importante é reconhecer e aprender" começaram a aparecer, trazendo um pouco de alívio em meio ao caos. Enquanto isso, Michelle Bolsonaro acompanhava a repercussão à distância. Após assistir aos vídeos, ela decidiu enviar uma mensagem privada para Fernando, agradecendo pela forma como ele lidou com a situação. Sua resposta, breve mas significativa, foi divulgada com a permissão dela. Fernando viu o vídeo e fiquei impressionada com sua postura. O mundo precisa de mais líderes como você.
que sabem transformar erros em aprendizados. Espero que sua loja prospere e que sua equipe tire lições valiosas dessa experiência. As palavras de Michele tiveram um impacto imediato. A tensão começou a diminuir, mas Fernando sabia que ainda havia muito a ser feito para reconstruir a confiança e a imagem da loja. Com a repercussão dos vídeos, a loja começou a ganhar notoriedade não apenas pela polêmica, mas pela forma como lidou com a situação. No entanto, Fernando sabia que reconstruir a confiança do público exigiria mais do que palavras. Ele precisava de ações que demonstrassem compromisso com valores como respeito, inclusão e profissionalismo. O gerente reuniu a equipe mais uma vez, desta vez em um encontro emocional e transformador. O que aconteceu foi um ponto de ruptura para todos nós. Agora temos a oportunidade de mostrar ao mundo quem realmente somos, e isso começa aqui com cada um de vocês. Fernando anunciou uma série de mudanças e iniciativas. A primeira delas foi a criação de um programa interno de treinamento voltado para a inteligência emocional e atendimento ao cliente. O objetivo era preparar os funcionários para lidar com situações de alta tensão sem perder a postura profissional. Júlia foi a primeira a se inscrever, decidida a transformar aquele erro em aprendizado. Além disso, Fernando propôs uma campanha que refletisse os valores da loja e resgatasse sua imagem. Chamado de Diálogos que Unem, o projeto consistia em uma série de eventos na loja, onde pessoas de diferentes ideologias poderiam compartilhar suas histórias e encontrar pontos em comum. O slogan era simples mas poderoso: mais humanidade, menos polarização. O lançamento da campanha contou com uma ação simbólica, um mural na entrada da loja onde os clientes poderiam deixar mensagens de união e respeito. Michele Bolsonaro, ao saber da iniciativa, enviou uma nota de apoio que foi colocada no mural. Sua mensagem dizia: que possamos aprender uns com os outros, mesmo nas diferenças. O respeito é o caminho para um Brasil melhor. Parabéns à equipe pela iniciativa. As ações começaram a trazer resultados. Os eventos na loja atraíam curiosos e simpatizantes, transformando o local em um espaço de conversa e reflexão. As redes sociais, que antes eram inundadas de críticas, agora exibiam mensagens de apoio e elogios à forma como a loja estava lidando com a situação. Júlia, por sua vez, se tornava um exemplo de transformação. Durante um dos eventos, ela se emocionou ao contar sua história para os presentes. Eu estava presa em um ciclo de ódio e julgamentos. Esse erro me fez perceber que somos todos humanos, e que ouvir o outro pode mudar tudo. Enquanto isso, Fernando aproveitou a visibilidade para expandir a campanha. Ele entrou em contato com outras lojas da mesma rede, propondo que adotassem iniciativas semelhantes. Sua ideia era transformar a crise em um movimento nacional, e sua liderança começou a chamar a atenção não apenas dos clientes, mas também dos diretores da empresa. A loja, que antes enfrentava protestos e ameaças de boicote, agora era vista como um exemplo de superação e resiliência. O mural na entrada continuava a crescer, cheio de mensagens que emocionavam funcionários e clientes todos os dias. Ainda assim, Fernando sabia que o trabalho estava longe de terminar. Ele precisava garantir que as mudanças fossem duradouras e que sua equipe continuasse comprometida com os valores que estavam reconstruindo a reputação da loja. Com os primeiros sinais de sucesso, ele sentia que a pior parte da tempestade havia passado, mas os desafios que ainda estavam por vir exigiriam ainda mais esforço e determinação. À medida que o programa Diálogos que Unem ganhava força, algo inesperado aconteceu. Um dos vídeos do evento em que Júlia compartilhou sua experiência viralizou nas redes sociais. A sinceridade e o arrependimento em suas palavras tocaram milhares de pessoas. Comentários como "é preciso coragem para admitir um erro e se reinventar" começaram a aparecer, mostrando que a transformação dela era inspiradora. Júlia, que antes era criticada e alvo de ataques, agora era vista como um símbolo de superação. Em meio a isso, uma mensagem especial chamou a atenção. Era de Michele Bolsonaro. Ela enviou uma carta aberta publicada em suas redes sociais, elogiando a coragem de Júlia e a iniciativa da loja. Todos nós erramos, mas poucos têm a humildade de reconhecer seus erros e buscar reparação. Fico feliz em ver que algo tão turbulento deu início a um movimento de união e aprendizado. Torço pelo sucesso da loja, da equipe e de todos os envolvidos. O Brasil precisa de mais exemplos como este. A repercussão dessa mensagem foi gigantesca, atraindo a atenção da mídia nacional. Fernando e Júlia foram convidados para entrevistas em programas de televisão e podcasts, onde puderam contar toda a trajetória, desde o incidente até a transformação da loja em um espaço de diálogo e respeito. Cada entrevista era uma oportunidade de reforçar os valores que estavam promovendo.
No entanto, Fernando sabia que a popularidade repentina trazia riscos. Ele temia que a visibilidade exagerada pudesse desviar a atenção da essência do que estavam construindo. Em uma reunião com sua equipe, ele foi enfático: estamos recebendo muita atenção, mas precisamos lembrar que isso não é sobre fama. É sobre fazer a diferença. Nosso compromisso é com a mudança verdadeira, e não com a aprovação momentânea das pessoas. Para reforçar esse propósito, Fernando propôs uma nova ação: criar parcerias com instituições locais para promover workshops gratuitos de empatia e comunicação não violenta, tanto para funcionários quanto para a comunidade. A ideia era expandir o impacto da campanha para além das paredes da loja. Enquanto isso, Júlia decidiu dar um passo além. Inspirada pela carta de Michele Bolsonaro, ela pediu uma reunião pessoal com a ex-primeira-dama. A ideia era simples, mas carregada de significado: agradecer pessoalmente pelo apoio e pela oportunidade de redenção. O encontro aconteceu de forma reservada, longe dos holofotes. Júlia entrou na sala visivelmente emocionada. Michele, sempre acolhedora, a cumprimentou com um sorriso caloroso. Fico feliz por ter vindo, Júlia. A vida nos dá oportunidades de aprender, e você soube aproveitar a sua. Júlia, com os olhos marejados, respondeu: sei que minhas ações foram erradas, mas graças à forma como tudo foi conduzido pude aprender e mudar. Quero que saiba que sou grata pela sua generosidade e pela maneira como lidou com tudo isso. O encontro durou cerca de 1 hora e, ao final, Michele fez questão de gravar um vídeo curto ao lado de Júlia, reforçando a importância do respeito e do diálogo. O vídeo foi divulgado com a autorização de ambas e rapidamente se tornou mais um símbolo do impacto positivo gerado por toda a situação. O gesto gerou ainda mais repercussão positiva, consolidando a campanha da loja como um exemplo de como lidar com crises de maneira construtiva. No entanto, Fernando sabia que ainda havia um capítulo final a ser escrito, um momento de fechar o ciclo e garantir que o aprendizado daquele episódio fosse eterno. Com o sucesso do programa, Diálogos que unem a loja se tornará um símbolo de reconciliação em um cenário político e social tão polarizado. Mas Fernando sabia que a verdadeira transformação não estava apenas nas ações pontuais, e sim na forma como aquelas mudanças seriam incorporadas à cultura da loja e das pessoas. O momento final precisava ser memorável, algo que mostrasse o impacto duradouro de tudo o que aconteceu. Para marcar essa jornada, Fernando decidiu organizar um grande evento comunitário chamado Um Dia de União, reunindo pessoas de diferentes crenças e ideologias para celebrar o respeito mútuo e o diálogo. A loja seria o epicentro dessa celebração, com palestras, oficinas, apresentações culturais e um espaço dedicado a histórias de superação. Entre os destaques do evento estava uma homenagem aos funcionários que haviam se transformado e contribuído para aquele novo capítulo. Júlia foi convidada para fazer um discurso. Nervosa, mas determinada, ela subiu ao palco e olhou para a plateia, que incluía colegas, clientes e até mesmo algumas figuras públicas que vieram apoiar a causa. Se alguém me dissesse que depois do erro que cometi eu estaria aqui hoje, eu nunca acreditaria. Mas aprendi que todo erro pode ser uma lição, e toda crise pode ser uma oportunidade de crescimento. Quero agradecer à equipe da loja, ao Fernando, e a todos que acreditaram que o respeito é o caminho. E especialmente quero agradecer a Michele Bolsonaro, que escolheu o perdão quando poderia ter escolhido o confronto. Esse momento não é sobre política, é sobre humanidade. O discurso de Júlia foi aplaudido de pé, e naquele instante, ela sentiu que sua jornada de redenção estava completa. Mas o ponto alto do evento ainda estava por vir. Fernando, em um gesto surpresa, convidou Michele Bolsonaro ao palco. Ela havia aceitado participar do evento sem alarde, pois acreditava na importância da mensagem que estava sendo transmitida. Michele, visivelmente emocionada, subiu ao palco e abraçou Júlia. Em seguida, ela pegou o microfone e compartilhou suas reflexões. Eu acredito que o Brasil é um país cheio de corações generosos e almas que desejam o bem. O que aconteceu aqui hoje é um lembrete de que, mesmo em meio às diferenças, podemos encontrar pontos de conexão. Júlia é um exemplo de como é possível mudar, aprender e recomeçar. E essa loja, com todas as suas ações, mostra que é possível transformar conflitos em pontes. O público vibrou, e o evento se tornou um marco de superação. A repercussão foi imediata, com a mídia cobrindo o evento como um exemplo de que é possível construir narrativas de esperança em tempos de divisão. Depois do evento, Fernando reuniu sua equipe para um momento especial. Ele entregou a cada funcionário um pequeno cartão com a frase que havia se tornado o lema da loja: "O respeito começa aqui." Ele olhou para todos e, emocionado, concluiu: "O que construímos juntos é muito maior do que qualquer um de nós."
Que isso seja apenas o início de uma jornada que inspire outras pessoas e mostre que, mesmo diante das diferenças, sempre podemos escolher o respeito e a união. Assim, a loja que começou como palco de um incidente polêmico se transformou em um exemplo de como crises podem gerar aprendizado, mudança e inspiração. E para todos os envolvidos, aquele dia foi o início de um futuro muito mais promissor e harmonioso.